E aí, pessoal, boa noite, beleza, mano? Tudo certo? Tudo uma merda, né? O Coringão foi eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians venceu o Internacional por 2-1 e não foi suficiente pra se classificar para as quartas de final do torneio, tá, pessoal? É... Tô triste, obviamente, chateado com o resultado, mas sobre o jogo, tá? Na verdade, sobre os 180 minutos. Talvez a gente vai ter aqui várias pessoas falando, né? O porquê o Corinthians foi eliminado, o pênalti no Bidu lá no Beira-Rio, o Diniz não devia ter tirado o André e colocado o Lingard, né? Tiveram várias suspeitas, né? Vários indícios do que o Corinthians... Porque o Corinthians foi eliminado, né? Houveram várias críticas daquela derrota por 2-0 lá no Beira-Rio pro Internacional, né? A grande verdade é, pessoal, assim, eu... Pô, a gente tem esse canal aqui do Loucos do Bando desde 2020, né? E eu sempre tento passar alguma visão um pouco sóbria das coisas, sabe? Racional, tá ligado, mano? É... Lúcida, né? O mais lúcido possível, tá ligado, mano? Eu odeio jargões de engenharia de obra pronta, tá ligado, mano? Aquelas cobranças rasas, sabe? Tipo, faltou raça. Eu sinceramente não sei explicar como, por que o Corinthians foi eliminado pro Internacional, tá ligado, mano? Eu acho que se esse confronto acontecesse 10 vezes, ida e volta, eu acho que o Corinthians passaria de 7 a 8 vezes. Uma ou duas vezes, inclusive foi essa, o Inter passaria e passou, tá ligado, mano? E por que passou? Eu acho que agora, mano, cabe mais sensações, tá ligado, mano, do que efetivamente o que o Diniz fez errado, o que o Gabriel Paulista fez errado, o que o Hugo Souza fez errado, o Gustavo Henrique. Eu acho que é mais do que isso, tá ligado, mano? E se é mais do que isso, é muito no campo do e se, sabe, mano? E aí qualquer análise eu acho que se perde, tá ligado, mano? O que o Corinthians poderia ter feito, sabe, que não fez pra esse confronto? Eu acho que poderia ter levado mais a sério. Como, Felipe? Como é que poderia ter levado mais a sério? Eu não sei se vocês lembram, o ano passado, a Copa do Brasil do Corinthians, o Corinthians levou muito, mas muito a sério todos os jogos. Todos os jogos. Inclusive, foi até chato o Brasileirão do Corinthians, né? Porque o Corinthians parecia que não queria jogar o campeonato, né? Foi se arrastando, se arrastando, se arrastando, né? Com o Dorival. Mas aquele time de 2025, que é o mesmo desse ano, teve toda uma preparação para todos os confrontos de Palmeiras, Atlético Paranaense, a Cruzeiro, a Vasco da Gama, né? Houve uma preparação ferrenha. Esse ano, para ganhar a Supercopa, houve uma preparação ferrenha. Como? Não sei se vocês lembram, teve aquele fatídico jogo entre Corinthians e Bahia na Vila Belmiro, para ter o mesmo número de dias de descanso para com o Flamengo, lembra? Esses cuidados, pessoal, esses esmeros, esse senso de urgência, essa atenção, elas não são bobagem, mano. Não são, sabe? E quando você não tem o melhor time do campeonato, quando você não tem o time mais equilibrado financeiramente, administrativamente, você tem que tomar muito, muito mais cuidado aos detalhes, tá ligado, mano? E eu falo isso muito pros meus amigos, cara. O time do Corinthians, ele tem condição de vencer qualquer time do país. Flamengo, Palmeiras. Só que esse mesmo time tem a mesma condição de perder para qualquer time do país. Mirassol, Platense, tá ligado, mano? Inter. Então, assim, se você não tiver uma completa análise de tudo que tá acontecendo para poder você ter esse senso de urgência, essa mobilização tremenda, como teve hoje, tá ligado, mano? Mas não teve contra o Inter na ida. Contra o Inter, o Inter jogou na quarta, o Corinthians na quinta. O Corinthians não se preparou pro gramado da arena, sabe? Trocaram o gramado depois do jogo da seleção, o gramado voltou ruim, teve duas lesões, tá ligado, mano? De repente o Zacarias Labiade e o Yuri poderiam fazer diferença. Não teve esmero, não teve senso de urgência com o contrato do Memphis. De repente o Memphis poderia estar disponível aí e ajudar a gente, sabe? E de novo, quando falta essas mobilizações para um time que ele é bom, mas não é o melhor,
você acaba pecando, tá ligado, mano? E aí vem os resultados que a gente não consegue explicar, como, por exemplo, o 2-0 do Inter lá no Beira-Rio. Cara, a eliminação tá lá, tá ligado, mano? 2-0 é muita coisa pra esse time do Corinthians. Como eu disse, esse time do Corinthians tem condição de vencer, mas obrigar a fazer 2 de diferença, 3 de diferença, é muita coisa, tá ligado, mano? É muita coisa. E de novo, mano, passados os dias, né, o diagnóstico foi de que o Corinthians perdeu porque o Diniz colocou o Lingard no lugar do André. Mas, cara, um gol de bola parada, mano, que o cara bateu errado, escanteio, tá ligado? Lá no Rio Grande do Sul, mano. E saiu o gol. Aí teve meia hora de. Teve meia hora não. Teve 5 minutos de pânico, o Gustavo Henrique faz um pênalti idiota. Na única troca de passes do Inter efusiva, nos 180 minutos, saiu aquele pênalti. Hoje em São Paulo, o único chute a gol do Inter entrou, tá ligado, mano? Assim, o futebol, cara, ele é um jogo que tem o caos, né? Ele tem o inesperado como uma das suas coisas mais legais, mais fantásticas, mais mágicas, né? E aí acho que até o Abel Ferreira da Porcada falou isso, né? Que você trabalha o jogo pra poder. Ou foi o Guardiola, não lembro agora. Ou o Abel falou do Guardiola, não vou lembrar agora. Mas essa frase é boa, mano. Você tenta controlar ao máximo a parte de jogar os dados, tá ligado, mano? De ser pela sorte. Não é só sorte, tá ligado, mano? Tem uma grande parte de sorte no jogo de futebol, mas você consegue controlar uns 80% de todas as casualidades que podem dar. Entende? O Corinthians não cuidou de tudo isso, tá ligado, mano? E aí, de novo, quando o seu time não é o melhor, ele acaba sujeito a esse tipo de situação, tá ligado, pessoal? A galera reclamou de como o Diniz encerrou a partida hoje. A gente vai falar sobre, tá ligado, mano? O jogo de hoje, mano, o Corinthians venceu, tá ligado, mano? Venceu, não tem como achar muito culpado aqui, sabe? Os culpados estão num todo, sabe, mano? É muito macro, tá ligado, mano, que eu tô falando? E, sabe, não ter cuidado do gramado, que gerou lesões, tá ligado? Você tem um elenco curto já, né? E aí o Diniz não poupou inteiramente o time contra o Atlético Paranaense, o Yuri acabou se machucando. Vai saber se foi culpa do gramado. Às vezes o Yuri joga contra o Inter na ida e também se machuca, tá ligado, mano? São muitas coisas muito distantes do jogo em si, sabe? No meu ponto de vista, é importante salientar isso, né? Talvez pra você que tá vendo o vídeo, você tenha na ponta da sua língua, porque o Corinthians não passou, tá ligado? Esteja tão claro. Pra mim não tá, mano. Pra mim não tá totalmente claro, sabe? Quem são os vilões do jogo, da partida? Ah, foi o Gabriel Paulista lá no Sul. Foi o Hugo Souza que não pegou a bola, agora é a volta. Foi o Gustavo Henrique, sei lá. Foi o Pedro Raul que não fez mais gols. Pra mim não tá claro, tá ligado, mano? Tanto é que quando acaba a partida, a torcida tem uma resposta legal pra esse time, tá ligado, mano? Tava na Neoquímica Arena hoje, né? Aplaudiu ao término da partida, porque pô, eu tava lá, cara. Você viu que teve vontade dos jogadores. Não faltou vontade. Não teve falta de raça, tá ligado, mano? Acho que o Corinthians esbarrou nos seus limites. E se tem alguma coisa que esse time pode aprender, e eu tinha conversado com vocês aqui nos vídeos, alertado, né? Reverter 2-0 é muita coisa, mano. Se tomar 2-0 do Rosário Central lá na Argentina, cara, vai ser muito difícil reverter. Você vai precisar de uma noite praticamente perfeita. Uma vitória simples não basta, tá ligado, mano? Então, se você não entrar com o senso de urgência, totalmente focado pra partida, pras duas partidas, tá ligado, mano? O Corinthians vai ser eliminado fatalmente pra qualquer time, sabe, mano? Esse elenco é legal, que ele mostrou que é capaz de fazer coisas exuberantes. Mas ele é um elenco. Não é o melhor do país, tá ligado, mano? Há carência, sabe, mano? São visíveis, sabe, mano? Então, eu acho que o que fica desse jogo, na verdade, talvez seja um ensinamento pra gente não errar também na Copa Libertadores, tá ligado? O Rosário Central certamente é mais forte do que o Internacional. Quanto ao nosso adversário, tá? O Inter. Eu, sinceramente, tá, pessoal? De novo, eu achei a pressão que a diretoria fez do Corinthians correta na arbitragem. Inclusive, eu achei que o Felipe de Lima apitou muito bem hoje o jogo, tá ligado, mano? Deixou o jogo correr.
não picotou o jogo, sabe? Parecia que o juiz tava afim de trabalhar, tava lá de olho no goleiro do Internacional, que a qualquer momento poderia fazer cera, tá ligado, mano? Mas eu não achei que o Corinthians foi roubado, tá ligado, na série, mano. Até o suposto pênalti no Matheus Bidu, é, claro, queria que desse pênalti nele, né? Mas se eu tivesse assistindo o jogo, sei lá, o lance fosse Cruzeiro e Grêmio, tá ligado, mano? Não achei que foi pênalti, sabe, mano? Inclusive, eu nem achei que o Corinthians perdeu por causa da arbitragem lá no Sul. De novo, o Corinthians foi se preocupar com os detalhes depois que a merda tava feita, sabe? Aí tentou fazer um jogo da vida na volta. Mas 2-0 era muita coisa, né, pessoal? E se provou como muita coisa. O time do Inter é muito, muito ruim. De novo, eu não sei explicar como é que acabou 2-0 o jogo do Sul, mano. Eu não sei, mano. E eles fizeram o que tinham que fazer, mano. Se defenderam, não saíram quase nunca nos 180 minutos, porque estavam fragilizados, tinham que estancar uma hemorragia, o time não estava bem, pressionado pela própria torcida, enfim, desacreditado pela própria torcida, e conseguiu 2 resultados surpreendentes, né? Na verdade, perdeu hoje, né? Os 2 resultados surpreendentes foi empatar com o Flamengo e depois perder pro Corinthians, né, rapaziada? E aí foi o suficiente para conseguir eliminar o Corinthians. Parabéns para eles, né? Eu acho que não vão longe, tá ligado, mano? Com todo respeito ao Internacional, não é nem porque eu tô com dor de cotovelo, é só porque o time é ruim pra caralho, tá ligado, mano? A não ser que eles dê sorte, peguem um Santos, né? O Santos é pior que o Inter, eu acho. Não sei, a briga é boa. O Vasco se transforma, né, na Copa do Brasil, né? Já faz 2 ou 3 competições que eles estão chegando pelo menos nas semifinais, né? Enfim, vamos pro jogo? O Fernando Diniz, ele foi a campo com o que tinha de melhor, né, cara? A dúvida era no ataque, né? Porque sem Memphis, sem Yuri, o Guinegão não correspondeu lá no Sul. Ele foi a campo com o Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, a zaga titular. O meio-campo com Ranielli, André, Brando Bidon, Garro, capitão. E no ataque Caio César, né, pela direita. E o Pedro Raul foi a opção do Diniz pra centroavância, né, rapaziada? Cara, como é que foi o jogo? Basicamente o jogo tudo foi igual, né? O Corinthians teve grande posse de bola. A diferença foi, eu acho, tá? A diferença foi em questão que o cansaço foi batendo no Corinthians durante o jogo, tá? O Corinthians teve muitas e muitas dificuldades para conseguir penetrar a zaga do Internacional, embora tivesse controle absoluto no primeiro tempo, né? Porque o Inter nem chegou a estocar o Corinthians, né? Embora tivesse controle absoluto, o Inter estava muito fechado, o Corinthians não estava muito criativo. Você tinha o Caio César tentando pela direita, enfim, mas muitos passos burocráticos do Corinthians, tentando girar rápido, mas não estava rápido esse balanço, né? Você teve um chute, não sei se foi chute ou cruzamento do Caio, que quase enganou o goleiro deles. Teve uma falta batida pelo Garro, eu acho que foi um travessão, tava de norte, tava do outro lado, né? Ou foi um travessão, foi naquele suporte que segura a rede, né? E teve um chute do Matheus Bidu, mas estava muito difícil de penetrar. No finalzinho do tempo, uma falta cobrada pelo Gal, o Gustavo Henrique, que era a nossa principal arma, né? Eu já até falo pra vocês, cara, não sei se eu falei pra vocês, mas eu falei pros meus amigos, mano, a chance do Corinthians é um gol do Gustavo Henrique hoje. Ele fez o gol, mano. Bem do jeito que eu esperava. Ele cabeceou, o Matheus Cunha espalmou pra frente e o próprio Gustavo Henrique completou. E fez Corinthians 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, tá? E aí pro segundo tempo, qual que era a pegada? Até conversei com meus amigos pelo WhatsApp ali, né? Falei, porra, mano, acho que o Corinthians vai ter que fazer mais do mesmo, né? Tem que melhorar um pouco, porque não tá criando chances efetivas contra o Internacional, né? E o Corinthians, ele não voltou na mesma pegada do primeiro tempo. Eu acho que foi cansaço, tá ligado, mano? Teve muita concentração, muita força de vontade pra ter o controle total. Depois eu vou ver a porcentagem. Deixa eu ver a porcentagem de quanto é que foi, mano, do jogo. Porque eu tenho a sensação que no primeiro tempo deve ter batido fácil, mano. 80, quer dizer, 70, 80%, tá ligado, mano? De posse de bola. Porque ficou com uma posse absurda, mano. Tem aqui, deixa eu ver, estatísticas. Caralho, mano, 72% de posse de bola, mano. O jogo realmente pareceu isso. Mas aí no segundo tempo, o Corinthians não tava conseguindo manter a posse lá no campo de ataque como tava fazendo no primeiro tempo. Acho que o time cansou, tá ligado, mano? O time cansou. E, cara, mais um lance absurdo de sorte do Internacional, assim como foi na ida, né? O cara dá um chutão pra frente, corta a bola da defesa, e o Corinthians estava alto, e aí correu o Alan Patrick e o Bernabéu. O Alan Patrick ganhou do Mateuzinho, do Gabriel Paulista, tocou assim
na saída da área pro Bernabéu, Bernabéu chegou chutando, mano. E aí, mano, beleza, porra, sei lá, o Gabriel poderia ter fechado o chute, o Hugo deveria ter pegado aquela bola que foi no canto dele, eu concordo com tudo isso, mano. Mas puta que pariu, mano, que sorte da porra, mano. A bola, ela tinha um lugar pra entrar e conseguiu, tá ligado, mano? E um chute em 90 minutos, mano. E o Inter empatou o jogo com o Bernabéu. O Bernabéu que já tinha feito um gol no Corinthians na demissão do Dorival, né? Que quando ganhou de 1-0 aqui em São Paulo, né, rapaziada? Pelo Brasileirão, né? E aí, mano, tipo, o Corinthians dá pra você ver que sentiu, tá ligado, mano? Cansaço bateu, parecia que o plano ia dar certo. O Diniz fez 2 alterações, ele tirou o Gabriel Paulista e colocou o Alan, e tirou o André e colocou o Lingard, tá ligado? Acho que o André tava cansado, o meio campo parecia cansado. O Corinthians demorou pra se assentar na partida, aí passou acho que uns 10 minutos, 15 talvez. O Corinthians conseguiu, tentou um monte de cruzamento, tava dando errado, cruzamento pro Garro, tá ligado, mano? Não tava nem conseguindo acertar o Pedro Raul. E aí, mano, um cruzamento cedo do Matheus Bidu. Matheus Bidu, mano, ele nem chegou a passar pela linha. Sabe a linha da grande área aqui? Isso aqui do lado? Tipo, tem a grande área, né? Aí tem a linha de fundo, aí tem esse espaço aqui que não é a área, né? O Matheus Bidu não chegou nem nesse espaço aqui, tá ligado, mano? Ele cruzou, mano, puta cruzamento foda, mano. Não sei se ele errou. Foi aquele cruzamento viagem que vai tirando do goleiro, tá ligado? Caiu no segundo pau, mano. Mano, foi um puta passe do Bidu, mano. E o Pedro Raul chegou cabeceando e fez o Corinthians 2-1, dando de novo esperança pra Fiel, né? E aí, mano, faltando já no final do jogo, mano, eu não vou lembrar agora se o que aconteceu foi antes das substituições ou depois. Mas aí teve um bola na área, como o Corinthians começou a jogar um monte de bola na área, né? Não foi, não foi antes das, quer dizer, foi antes das substituições porque o Galo cruzou a bola na área. E aí tem um cruzamento na área, na volta o Mateuzinho chega chutando, mano, a bola caprichosamente pega na trave, mano. Poderia ter sido 3-1, ele varia pros pênaltis, cara. A sorte que o Bernabéu teve e o Mateuzinho não teve de fazer o gol, né? E aí o meio-campo do Corinthians estava cansado. E aí talvez, mano, o questionamento que eu possa fazer pro Diniz, mas, mano, é aquilo, nem eu tenho certeza desse questionamento, né? Seria engenheiro de obra pronta, né? Será-se, né? Que compensaria manter o Brando Bidon, que eu acho que estava fazendo um bom jogo, até o próprio Rodrigo Garro, né? Que são jogadores mais perigosos, cansados, do que colocar Matheus Pereira, Carrilho e Dieguinho, que, porra, nunca vão mudar o jogo, tá ligado, mano? Mas estavam descansados. E aí o Diniz teve que trocar os caras. Ele colocou o Matheus Pereira no lugar do Caio César, tirou o Bidon e colocou o Carrilho, tirou o Dieguinho e colocou o Garro. Embora eles tivessem feito uma partida de bastante intensidade, eu acho até que estava bem em campo. Foi notório que o time estava cansado já e precisava de algumas alterações no meio campo. Mas a questão é, os reservas que entraram não eram a altura, tá ligado, mano? De overall. Não era a altura de overall, mas estavam com a estamina mais descansada. E acabou se provando que deu errado, né? Até porque não teve mais nenhuma chance o Corinthians, né? Com essas entradas. Todos eles entraram muito mal, o Corinthians ficou desfigurado taticamente. Eu nem vou botar muito na conta do Diniz. Depois ele de um tempo vira meio que bagunça mesmo, pra tentar achar o gol, né? Ataque total, o Gustavo Henrique mesmo. Até no gol do Pedro Raul, ele tava no ataque já. Já não tinha mais zagueiro, tá ligado? Quem tava fazendo a saída de bola era o Brando Bidon e o Alan. Enfim, o Corinthians foi inteiramente pro ataque, né? E, de novo, a torcida viu, o Corinthians tentou fazer de tudo e ainda venceu o jogo, né? A torcida que fez uma festa incrível para recepcionar o Busão hoje, Neoquímica Arena lotada, enfim, tentando desenhar uma virada épica. E, de novo, mano, eu não vou ser ingênuo aqui, falar para vocês, ou ser babaca, né? De que é uma vergonha, um vexame. Não vou colocar com essas palavras, tá ligado? A eliminação do Corinthians, mano. A gente precisava de um milagre hoje. Precisava de um dia histórico. Precisava de uma classificação épica. E, mano, essas coisas não aparecem todos os dias, mano. Não aparecem. E, de novo, quando você não cuida dos detalhes, fica mais difícil ainda aparecer essas fissuras aí no cosmos, né, de esperança, tá ligado, mano? E não deu hoje. Hoje não deu, o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil. O Internacional vai às quartas de final, tá, pessoal? É uma partida de muita vontade do Corinthians, pouca inspiração, mas muita vontade. Muita respiração, muita transpiração. E ainda conseguiu achar os gols, tá ligado, mano? Enfim, o Inter teve mais sorte, ou competência, eficácia, e saiu classificado, tá, pessoal? Fernando Diniz, cara, a ideia dele se provou certa, né? Ele colocou o Pedro Raul fez gol de cabeça, então deu certo. O time teve um controle muito grande, o Inter
ficou numa posição defensiva muito específica, né? O Corinthians não conseguiu criar muito. Embora o Corinthians viesse de bons resultados, né? Engraçado, né? O Diniz estava tudo certinho na parte defensiva, né? Do Corinthians, né? Era a parte, inclusive, mais bem feita, que estava tendo mais resultados, né? Sempre com baliza zero. E aí esse confronto não foi nem pelo ataque, né? Que o Corinthians perdeu. Foi pela defesa, né? Que era o ponto forte do time, né? Tomou 2 gols no Sul, né? Fazia tempo. O Corinthians tomou 2 gols, que é da Platense e do Inter, né? Enfim. E também tinha perdido do Botafogo também, né? Mas em geral conseguia terminar várias partidas sem tomar gols, né? E aí acabou perdendo, né? Os gols acabaram saindo em Itaquera, né? Que é geralmente padrão, o Diniz consegue vencer em casa, né? Venceu o Vasco, venceu o São Paulo, Santa Fé, Penharol, Remo, Atlético Mineiro. Venceu muita gente, agora venceu o Inter, né? Mas não foi o suficiente, né, pessoal? Enfim, as alterações que ele fez, cara, de novo, a questão é, se os jogadores ficassem, que estavam fazendo até que bons jogos, né? O Caio, o Bidon e o Garro, né? Seria menos pior o final? Não sei. Essa é a conta que a gente nunca vai saber, né? Você trocar caras bons cansados por caras ruins descansados, né? Sendo que os caras bons já não estavam rendendo o que estavam rendendo no primeiro tempo. A gente nunca vai saber ao certo, né, cara? No final, o Diniz tomou uma decisão, né? Trocou os caras e acabou que o final foi bastante chatinho, né? Não aconteceu porra nenhuma no jogo, né? O Inter se segurou bem. O Hugo Souza, cara, o Hugo teve um chute no gol e tomou o gol, né? Dava pro Hugo pegar? Eu acho que dava, mano. O chute foi no lado dele, tá ligado, mano? Com pouco ângulo ali do Bernabé, mas eu ressalto, mano. Porra, sorte do caralho também, né, mano? A bola entrar onde entrou, mano. Inacreditável, né, mano? O gol do Bernabé, né, cara? Eu nem sei qual a opinião que eu tenho do Hugo Souza, mano. Porque ele falhou, tá. Mas puta azar também, né, mano? Caralho. Enfim, Mateuzinho, eu gostei da partida do Mateuzinho, tá? Ele errou vários cruzamentos, mas tentou, cruzou várias bolas. A zaga do Inter tava lotada na área, né? Tinha 3 zagueiros, né? Fez a construção do jogo, não se omitiu da partida, o Mateuzinho. Eu gostei da partida do Mateuzinho, tá? Foi uma partida de bastante caráter. Achei que ele ia perder a cabeça no final, que ele deu uma entrada meio bruta no cara do Inter, faltando uns 10 minutos já. Pensei, pô, não precisa disso, Matheus. Vamos seguir, tá ligado, mano? Mas em geral foi uma boa partida do Mateuzinho. O Gabriel Paulista fez uma partida segura lá atrás. Embora talvez a galera vai botar culpa nele, né, no gol do Inter também, que ele dividiu com o Alan Patrick ali, não foi efetivo, e também não conseguiu fechar o chute do Bernabé. Mas em geral ele estava bem, tomando a bola rápido, ligando as bolas para acelerar o jogo no primeiro tempo, não errou nenhuma bola, né? Foi uma partida razoável do Gabriel Paulista. Partida boa do Gustavo Henrique, que meteu um gol, né, e foi seguro lá atrás. Partidaço do Matheus Bidu, tá, mano? É um dos polos técnicos do Corinthians, com toda certeza. O Corinthians sentiu muita falta quando ele ficou não disponível contra o Bahia e contra o Atlético Paranaense. Aí ele voltou contra o Inter lá e fez um bom jogo agora contra o Inter, né? Uma assistência linda pro gol do Pedro Raul. Jogou muita bola o Matheus Bidu, tá? O Raniel é uma partida de muita entrega, correu muito. O Raniel, a gente sabe das questões técnicas dele, que ele não é o jogador mais apurado tecnicamente do Corinthians, mas ele compensa muito com vontade, mano. Dedicação, caráter e não se omite, né? Eu gosto muito disso do Ranielli. Correu muito, o jogo foi bom do Ranielli. O André tava encaixotado no primeiro tempo ali, cobrando o Bidon e o Garro, né? Tava difícil para criar, mas tava aparecendo, né? Saiu aparentemente cansado no segundo tempo. Não foi uma partida tão boa assim do André. Eu gostei da partida do Breno Bidon, tá? Eu achei que ele apareceu mais do que o André. Roubou bolas, sofreu faltas. Ele apareceu no jogo, tava no meio campo ali carimbando bolas, né? O Bidon é bom assim, né? Quando ele fica tipo, meio que o assistente do Garro ali e aparecendo nas jogadas, né? Eu achei um bom jogo do Breno Bidon, tá? Inclusive, ele no final ele tava até fazendo saída de bola, né? Ficou sem zagueiro, o time ficou ele e o Alan lá atrás, né? E depois ele saiu, né? Eu acho que dava pro Bidon ter continuado mais um pouco, mano. Não sei também. É aquilo, não tava tão bem quanto antes, mas talvez ele fosse melhor ele cansado do que os caras que entraram. Não sei, talvez sim. Rodrigo Garro. Acho que capaz da galera pegar um pouco no pé dele, né? Que o Garro não tem conseguido ser o melhor dele mesmo, mas omissão não teve do Garro, né? Apareceu, carimbou bola também, tentou. Quando sai o Garro entre o Dieguinho,
eu confesso que eu perdi um pouco das esperanças que eu tinha. Eu falei, caralho, mano, vai ficar muito mais difícil agora. Porque vai que o Garro acerta o chute de fora da área, bate o escanteio bem, né? Enfim, não foi uma partida sensacional do Garro, mas foi a nível do meio campo, mano. De bastante entrega e não teve omissão, tá ligado, mano? Enfim, o Caio César fez um bom primeiro tempo até, conseguiu uns dribles, estava participativo. No segundo tempo ele cansou e no final do jogo foi substituído, tá ligado, mano? Foi uma partida também de entrega do Caio, não achei tão ruim, não. O Pedro Raul é ruim pra cacete, né? Mas ele meteu o gol, ele teve duas chances de cabeça. Uma de cabeça na mão do goleiro, igual ele fez uma vez, não lembro quanto outro time que a gente tava perdendo, ele fez uma cabeçada ridícula também. Mas nesse jogo ele fez o gol, né? Puta cruzamento do Bidu, ele cabeceou bem e fez o gol. É o Pedro Raul, né? É um jogador ruim, mas fez o gol, né, mano? Fazer o quê? Até que foi bem hoje, né? O Lingard entrou, não lembro dele tocando muito na bola, ele tentou alguns cruzamentos, né? Quando ele entrou, depois que o Inter empatou, depois saiu o gol do Pedro Raul, né? Quando a gente tava forçando os cruzamentos. Partida, não sei se abaixo, mas regular do Lingard, né? Não tem muito a declarar do Lingard, né? O Alan tentou fazer a saída de bola lá atrás, ficou incumbido disso, né? Acho que ele fez bem o papel dele de sair rápido lá de trás. O Inter também não criava nenhum perigo, né? Para não falar que não criava nenhum perigo, no final do jogo já, quando o Corinthians errava alguns passes, alguns cruzamentos, o Inter deu 2 chutes de fora da área ainda, quando tava 2-1 já. Mas de longe, assim, tá ligado, mano? Não correu muito risco pro Hugo Souza. O Matheus Pereira, como sempre, é um jogador ruim, né, mano? Não muda o preço da gasolina, mas uma partida fraca do Matheus Pereira. Partida ridícula do André Carrilho também, que não contribui em nada. E uma partida muito ruim também do Dieguinho, né, mano? O Dieguinho sentiu o jogo, né? Não conseguia nem dominar a bola direito. Foi uma partida ruim do Dieguinho. Mas é aquilo, né? Quando entra esses caras aqui, o Carrilho, o Matheus Pereira e o Dieguinho, pra você ter uma ideia, mano, saiu o Garro, o Bidon e Caio César. Tipo, nem fudendo que esses três aqui vão fazer a diferença, tá ligado, mano? Ainda mais precisando do resultado, eles são jogadores de talvez manutenção de resultado. Agora, pra você mudar o jogo, não vai dar, mano. E tanto é que quando o Garro saiu, eu falei, porra, mano, e se a gente. Os caras saíram, né? E se a gente conseguir empatar esse jogo, né? Que nem o Bidon bateu pênalti na Copa do Brasil, o Garro também, né, mano? Eles batem bem, né? Vamos ficar com quem pra bater pênalti? O Dieguinho, mano? O Matheus Pereira, tá ligado, mano? O Alan vai bater pênalti? Se bem que o Alan também bateu. Contra quem que o Alan bateu bem, mano? Jogou contra Português, o Alan fez gol de pênalti, né, mano? No Paulistão, né? Enfim, cara, acho que foi isso, mano. Eu não consigo eleger um culpado, sabe? Eu consigo eleger o culpado, assim, o Corinthians como diretoria, como instituição, a falta de urgência, a falta de mobilização pro primeiro jogo, tá ligado, mano? São pequenos cuidados que o Corinthians teve na Copa do Brasil do ano passado, teve na Supercopa desse ano, e talvez com o desdém do Inter não teve no primeiro jogo, mano. Não teve. Eu não consigo elencar aqui muitos problemas do Diniz, tá ligado, mano? Igual a galera conseguiu fazer, sabe, da ida lá no Beira-Rio. Pra mim não tá tão claro assim, sabe? Puta, a culpa é do Diniz, a culpa é do Lingard, a culpa é do Gabriel Paulista, a culpa é do Hugo. Pra mim é uma soma de fatores, tá ligado, mano? Às vezes é mais fácil você fazer uma eliminatória onde você cai e tem um culpado assim, sabe? Um cara que foi expulso cedo, sei lá, o que fez um pênalti derradeiro e extremamente infantil, embora o Gustavo tenha feito, né? Mas foi aqueles 5 minutos de loucura ali no Beira-Rio, né? Mas enfim, pessoal, amanhã a gente volta aí com o vídeo de análise da coletiva do Diniz e da zona mista. A verdade é que eu tô triste, mano. Tô triste, o Corinthians ele ganhou o jogo, né, mano? Fez o mínimo de hoje, né? Só que hoje não dava pra ser só o mínimo, né? A cagada tava feita já desde a ida. Mas quero saber de vocês, pessoal, se vocês têm outra análise diferente da minha no jogo, se vocês têm outra ótica, se pra vocês os culpados estão muito mais bem definidos, tá ligado, mano? Deixem aí nos comentários, certo? Dito isso, rapaziada, vai Corinthians!